que é bom, muito pouco por enquanto, Nilo Cortez. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Nilson. ouvintes. Pois é, Paulo, eu me preocupo, sempre vou olhar as previsões e é chuva de final de tarde, assim, aquelas pancadas, né? E quando nós precisaríamos, sem considerar a deficiência hídrica, em torno de 30, 35 milímetros de chuva por semana para manter aí as lavouras de soja, milho, né? E o milho certamente já tivemos prejuízos aí severos, né? E a soja que está plantada está lá, baixinha, pequenininha, perdendo condições de altura, que mesmo que venha chuva agora, ela depois lá adiante, e na hora de colher inclusive, né, ela não tem altura suficiente, se perde muito na colheita. Então é decisivo chuvas agora, né, para as lavouras. E o milho que pendoou, pegou esse período aí, fica muito difícil para ele. E ainda chama atenção esses raios ultravioleta, né? Tá danado, minha gente. Protetor, a gente repete isso aqui e nós que somos de pele clara, precisamos ter muito cuidado com isso aí. Paulo, em termos de informação conjuntural, o Brasil, agora nesse 2021, usou 536 mil toneladas, que o pessoal, alguns chamam de agroquímicos, outros de defensivos, eu prefiro de agrotóxico, envolvendo aproximadamente 13 bilhões de dólares de faturamento, com um aumento de 7,3% em relação à safra anterior. Aproximadamente 209 milhões de hectares receberam produtos. Isso é dado do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Defesa Vegetal. E a cultura que mais utilizou foi a soja, 32%, seguido de pastagens, 20%, trigo, 12%, milho, 10%, cana, 7%, e o restante para as, então, outras lavouras, hortas, fruticultura, enfim, até completar os 100%. Então é uma situação aí que precisa ser avaliada. E amanhã, Paulo, é o dia da consciência ecológica. E eu prefiro botar aqui junto a nossa situação atual, a seca. Se o pessoal se lembra, no dia 22 de dezembro de 1988, uns fazendeiros mandaram fazer uma emboscada e mataram o Chico Mendes. Então era lá de Chapuri, Acre. E ele foi morto porque ele vinha defendendo a floresta amazônica e denunciava o desmatamento. Agora vamos trazer um pouco dessa história para cá, para o momento atual. A gente sabe aí que nós estamos com seca, está atingindo toda a agropecuária, e o pessoal modernamente chama agora de deficiência hídrica. Falta chuva mesmo. Não tem o nosso curto e grosso, né? E a gente sabe que as florestas, as árvores e as outras coberturas do solo também, com plantas diversas, fazem parte do ciclo da água, né? Fazem parte da formação dos lençóis freáticos, dos poços artesianos, dos rios, arroios, açudes, banhados, as fontes naturais, porque a água da chuva cai ali, amortece e vai havendo a infiltração. E se nós olharmos a nossa região, lá na década de 60, 70, 80, grande parte da cobertura vegetal foi tirada, inclusive em regiões de APP, para plantar milho, soja e outros cultivos. E com isso desapareceram muitas fontes de água, poços rasos, diminuiu o lençol freático, baixou inclusive o volume de água dos poços artesianos. E também o uso inadequado do solo, que tinha aproximadamente em média 3,5% de matéria orgânica, passou a ter menos de 1%. Isso faz com que também as plantas sintam mais qualquer falta de chuva, porque a matéria orgânica ajudava a segurar a umidade no solo.
E com isso, lógico, com solos descobertos, se agrava cada vez mais as condições nossas climáticas. E nós pensamos, quando todas as vezes que começa a seca, a gente pegar os jornais, ali, as notícias de rádio, televisão, falam de apoio de governo, o que precisamos resolver esse problema de seca, né? Aquela irrigação, projetos, de todas e quantas soluções aí que são apontadas. E por incrível que pareça, Paulo, tem em todos os governos, eu não estou falando desse governo, todos os governos tiveram planos de trabalhar com armazenagem de água, de irrigação, tiveram algum recurso disponível, talvez nem o suficiente, mas sempre sobrou dinheiro. Sempre teve uma sobra de dinheiro que não houve pessoas interessadas a utilizá-los. É verdade que alguns reclamam do aspecto burocrático, exigências ambientais e outras dificuldades, né? Concordo até com isso, mas tudo que se perdeu não pagaria esse projeto? Né? Essa é uma pergunta que fica aí. E lembro que cerca de, assim, a cada 10 anos, nós vamos ter uma seca que atinge todo o estado, todo mundo. Vão ter secas que atingem só regiões, só mais o norte, mais o sul, mais o centro. E aquelas secas assim de períodos curtos, mas que pega exatamente quando tu precisa. Eu estou com os milho na fase de pendoamento e passa 30, 40 dias sem chover. Então, essas condições aí fazem com que a gente tenha o prejuízo atual. E se nós olharmos ainda que a média aqui no Vale é de 1.884 milímetros de chuva por ano, e atualmente nós temos 1.398 milímetros, 25% a menos do que se espera de chuva, né? Eu pergunto, se houve toda essa chuva, então choveu 1.398 litros por metro quadrado este ano. Claro, a distribuição não foi desse momento, ela foi durante o ano. Onde foi essa água toda? Uma parte sim penetrou, mas a grande parte disso se perdeu. A gente não fez o armazenamento adequado. Então, uma coisa que cada propriedade precisa prestar das suas condições. Se há condições de fazer açude, se há condições de fazer cisterna, como utilizar os telhados, enfim, mesmo que quantidades menores de chuva, ele precisaria ter água, Paulo, para a família, para os animais, para aquela que eu chamo de cultivo de subsistência, né? A pequena horta, o pomar, um feijão, alguma coisa a mais. E a própria questão da matéria orgânica na composição da terra das lavouras, né, Nilo? Nós estamos exaurindo a terra, plantando uma lavoura em cima da outra, tirando uma, colocando a outra, pouca matéria orgânica, pouca palha está ficando com o processo de colheita, como atualmente tem sido feito, muito pouca palha tem ficado na terra e aí, claro que não vai resolver, mas atenuaria o armazenamento de umidade embaixo do solo. Não tem dúvida, Paulo, não tem dúvida. Então, é um alerta que a gente traz, fala da consciência ecológica, né? Mas essas situações... Porque as secas vão continuar acontecendo. Vão continuar acontecendo. Lamentavelmente. Vão continuar acontecendo. O que nós podemos fazer é conviver com ela melhor, né? Tendo prejuízos menores. Porque, olha, Paulo, é difícil de entender que não se consiga juntar água para uma família, né? Quer dizer, é uma falta de estrutura, de conhecimento, e aí começa o socorro dos caminhão-pipa, né? As prefeituras, se dá um problema sério de administração, de logística, tudo que tem que ser feito. E não se fala nem da qualidade da água, né, Paulo? Nem da qualidade da água. Então E junto aqui, para quem se tiver um interesse, junto ao programa na Rádio Independente, lá na coluna, vai ficar uma tabela que foi realizada pela Embrapa, que a gente preenche com o número de animais que tem na propriedade e multiplica pela quantidade da água. E o agricultor, a pessoa poderá lá ter, olha, eu preciso tantos mililitros de água, né? Como eu vou guardar esses tantos mililitros de água? Eu sei que cada 1 metro cúbico, né, 1 metro por 1 metro por 1 metro, pode-se guardar 1.000 litros de água. Então, é uma conta que as pessoas precisam fazer na propriedade. Eu recebo água da rede hídrica, mas ela está cada vez mais limitada. Talvez essa água tenha que ser de uso nobre na propriedade,
coisa. E a outra água, a água de limpeza, a água de outras formas de irrigação, precisa ser coletada da chuva. Então fica assim esse alerta aí, né, de uma situação que nós temos agora. Em termos de evento, já dentro desse assunto, eu lembro que até dia 31 de dezembro agora é o período para regularizar ou cadastrar aí a outorga da água. Então as fontes de água, poços artesianos, e o agricultor tem que ficar atento. Hoje tudo online, tudo via computador. Ele pode pedir ajuda aí na Emater, no sindicato, na Secretaria da Agricultura, que eles vão ajudá-los. Inclusive estão sujeitos a multas. E aí começa com essas coisas aqui, Paulo, o pessoal fica meio arredio, né? Puxa, né? Termina não fazendo. Então tem alguma coisa aí que a gente precisa trabalhar. Em termos de abraço, vai aqui para o Zeno Kunzler, que sempre acompanha o programa de manhã. Em estrela, para a Anneli Weirich, estava de aniversário. Esse trabalho com moranguinho, tem um produto muito bom lá. E para Canudos do Vale, para o Andrei Cagliari, Paulo. Ele fez um sistema de reservamento da água de 200 mil litros, sendo a metade dessa água coletada em fontes d'água. 200 mil? Mil litros, porque ele gasta 14 mil litros o dia com as aves. É água. Mas olha, é um bom exemplo aqui do Andrei, né? Talvez ali não consiga tudo o que ele precisa, mas imagina se ele não tivesse água. Né? Imagina que não tivesse água. Ele usa para o aviário. Usa para o aviário e de certo para as outras coisas na propriedade também, né? Que bom. Então, é um exemplo que tem aí que pode ser feito. E um Feliz Natal a todos, né, Paulo? Então, uma boa festa aí. O velhinho anda por aí, né? O velhinho anda por aí, que chegue na casa de todos. Faz favor. Até com uma chuvinha ninguém ia reclamar. Ninguém ia reclamar. Que presentão. Ah, bom. No ano passado foi nesse período que voltaram a acontecer algumas pancadas mais. Olha, um saco cheio d'água seria de bom grado. Tá bem, Nilo. Grande abraço. Nilo Cortez, sempre às terças, 5h27.